Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Vamos lá? Nossa aula sobre termos integrantes da oração. Eu queria comentar com vocês, já anotem aí direitinho essa expressão, justamente porque os termos integrantes estão entre os essenciais e os acessórios. Quer dizer, aqueles indispensáveis quando se trata de essenciais, aqueles acessórios quando se trata de dizer assim, olha, pode ter, pode não ter esse termo, né? Tá tudo certo. E os integrantes estão aí na corda bamba, do meio dos dois. O que faz com que eles sejam assim denominados e não sejam essenciais nem acessórios? Dá uma olhada comigo. Então, diz assim, ó, como utilizar da melhor maneira, né? É o nosso fio condutor para essa conversa, para a conversa dessa aula, tá bem? Então, olha só, vamos ver comigo aqui o que nós temos. Bom, eu estou usando uma questão aqui para exemplificar, para começar a nossa conversa, gente, que é uma questão da parte discursiva da FUVEST, uma daquelas questões que procura trazer uma reflexão sobre linguagem, tá? Então, olha comigo, diz assim, ó. O título, e daí vou dizer, ó, essa questão que eu vou usar, gente, é uma metáfora, uma simbologia para explicar o conteúdo, tá bem? Então, olha comigo, diz assim, mal traçadas é o título do texto. Canadá planeja extinguir os carteiros. No mundo inteiro, os serviços de correio tentam se adaptar à disseminação do e-mail, do Facebook, do SMS e do Skype, que golpearam quase até a morte os hábitos tradicionais de correspondência. Mas em nenhum lugar se chegou tão longe quanto no Canadá. Em dezembro, o Canada Post anunciou nada menos que a extinção do carteiro tal como o conhecemos. A meta é acabar com o andarilho uniformizado que, faça chuva ou faça sol, distribui envelopes de porta em porta e, às vezes, até conhece os rostos por trás dos nomes dos destinatários. Os adultos de amanhã se lembrarão dele tanto quanto os de hoje se recordam dos leiteiros, profetizou o blog de assuntos metropolitanos do jornal Toronto Star, conformado à marcha inelutável da modernidade tecnológica. Bem, pessoal, de maneira geral, vamos entender aí que existe uma analogia entre o sumiço dos carteiros ou a dispensabilidade dos carteiros, né, pela situação, pelo mundo das comunicações contemporâneas e a semelhança dos leiteiros, né, do início do século XX. Diz, olha, os adultos de amanhã vão se lembrar dos carteiros tanto quanto nós nos lembramos dos leiteiros hoje. Diz, nossa, leiteiro. Existia, sim, né? Era aquele indivíduo que trazia nas casas, que deixava nos centros urbanos o leite nas portas das casas todos os dias, né? Então, veja, eles fazem uma analogia dizendo, bom, houve tantas transformações nas comunicações que o carteiro torna-se dispensável. Daí, olha só, o que é que nós vamos ter de perguntas aí a respeito, gente, desse texto? Primeiro de tudo, qual a relação de sentido existente entre o título mal traçadas e o assunto do texto? Olha só, eu disse que a questão ia ser uma metáfora para a gente conversar um pouquinho sobre termos integrantes, né? Pessoal, a expressão mal traçadas faz parte daquela contingência, vamos dizer assim, cultural quando se refere a texto de carta, né? E as pessoas dizem, escrevo essas mal traçadas linhas ou por essas mal traçadas linhas, é uma maneira poética, romântica até de ver a escritura das cartas, ok? Então, a relação do mal traçadas, título com o assunto do texto tem tudo a ver, porque também tem a ver com a ideia de a gente estar extinguindo o hábito de enviar cartas impressas pelo correio, né, assim escritas, ok? Agora, vê a letra B comigo, o que diz? Sem alterar o sentido, reescreva o trecho conformado à marcha inelutável da modernidade tecnológica, substituindo a palavra conformado por um sinônimo e o adjetivo inelutável pelo verbo lutar, fazendo as modificações necessárias. Exemplo, marcha inevitável da modernidade tecnológica. Marcha da modernidade tecnológica que não se pode evitar. Então, peraí, inelutável é contra a qual não se pode lutar, né? Não é que não se pode evitar, como está aqui, né? Ou que não se pode lutar. Não, é contra a qual não se pode lutar. Então,
Conformado, o que poderia ser? Conformado à marcha contra a qual não se pode lutar, né? Então seria o quê? Ajustado, em situação de acordo, né? Então, estando de acordo com a marcha contra a qual não se pode lutar. Vejam, gente, todas essas substituições são possíveis graças ao tipo e à quantidade de sintagmas que a gente tem para cada uma das partes que compõem aí um enunciado, uma frase, uma oração, um período, por exemplo, né? Então, o que nós vamos ter? Por exemplo, vamos falar disso que é dos complementos ou das ideias relacionadas aí a termos integrantes. Como é que isso aparece, tá? Diz assim, então, denominam-se termos integrantes da oração aqueles que, como a própria terminologia sugere, integram as orações, mas eles complementam o significado dos verbos e nomes. Portanto, são os complementos nominais e os complementos verbais. Complemento nominal é complemento nominal, né? Complemento verbal a gente já viu, já andou falando por aí, que é objeto direto e objeto indireto, né? Muito bem. Agora dá uma olhada comigo, gente, para a gente observar, claro, exemplos, elementos para os quais nós podemos creditar esse uso, tá? Dá uma olhada comigo, diz assim. É o termo que complementa, então, o nominal, né? Como o próprio nome já diz, é o termo que complementa o significado de um nome por meio da preposição. Estão vendo? Ó, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Para ser complemento nominal, vai ter de estar relacionado com o nome a que se destina por meio de uma preposição. Por exemplo, ele vai ser sempre relacionado, ou sempre está apresentado por um substantivo ou uma expressão substantivada, né? O gosto pela leitura, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é complemento nominal, é complemento do gosto. Faz bem. Seu apego à natureza era invejável, tá vendo, ó? Apego, substantivo, à natureza, porque tem a crase, ora, porque tem preposição, mais artigo, né? Então tá aí. Isso é complemento nominal, gente. Vai completar o sentido do nome, vai dar mais características para o nome, para o substantivo, tá? Ora, pode ser então por uma expressão substantivada, ou numeral, né? Em que vai dizer o quê? O estudo constante melhoraria a vida dos dois, tá vendo aqui, ó? De mais os, ou a preposição mais o artigo, ok? O estudo constante melhoraria a vida de ambos, tá aqui a preposição. Aliás, tem gente que esquece que ambos é um numeral, né? Então tá aí, gente. Pronome. Ela conhecia o passado dele. Ó, o passado é o nosso substantivo. Dele, tá aqui, ó. De mais ele, ok? Preposição mais o pronome. E o complemento nominal, será que ele pode ser uma oração, pessoal? Sim, né? Assim como todas as outras funções sintáticas podem ser expressas por uma oração e não só por um sintagma, o complemento nominal também pode fazê-lo, também pode ser assim, tá? Daí diz assim, ó, por isso nós temos as orações subordinadas completivas nominais, ok? Complementos verbais, gente, como já dissemos, ó, são o quê? Os termos, os sintagmas, os conjuntos de palavras que completam o sentido de um verbo, com ou sem preposição, e daí eles vão mudar de nome, inclusive, pelo uso ou não da preposição, né? Então, vai lá, ó. Objeto direto, sem preposição, né? João fechou a porta quando viu Maria ao longe. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos por partes, né? João fechou. Fechou, verbo transitivo. Fechou o quê? A porta. Objeto direto, tá? Quando viu. Viu quem? Ou o quê? Verbo transitivo direto também. Maria, objeto direto. Ao longe, adjunto adverbial, né? Então, adjunto adverbial de local, eu posso dizer aqui, de distância, aí, de onde que ele viu a Maria, não é? Muito bem. Olha,
o que nós temos aí, gente, bem legal para perceber, né? Então, viu Maria ao longe, fechou a porta. Os dois são objetos diretos, ou seja, não há preposição entre o verbo e o complemento, tá bem? Então, de novo, gente, o que eu disse, análise sintática é uma tarefa simples desde que a gente obedeça e aceite a lógica que a língua estabelece entre os termos, tá bem? Vai lá. Agora dá uma olhada, diz, prof, pode ter objeto direto preposicionado? Pode, gente, tá? Principalmente em alguns usos que a gente faz na linguagem cotidiana, que assim, o verbo é transitivo direto, o complemento obviamente é um objeto direto, mas a gente coloca uma preposição ligando uma coisa a outra. Olha lá, vai dizer o quê? Por exemplo, ele namorou com ela por 10 anos. Gente, o verbo namorar é transitivo direto. No entanto, do jeito que ele está aqui, ó, tem o quê? Uma preposição, né? E por isso esses verbos são chamados verbos que têm objetos diretos preposicionados, porque o uso estabelece essa preposição, mas ele não se torna objeto indireto, ok? Objeto direto pleonástico, ou seja, uma repetição aqui que causa o pleonasmo. Vamos ver. Seu dinheiro, queria-o imediatamente, tá? Olha, a construção sintática faz com que esse pronome oblíquo esteja colocado aqui como objeto direto, retomando o seu dinheiro, por conta da ordem em que a sintaxe foi colocada aqui, né? Então, a gente poderia escrever assim, queria imediatamente seu dinheiro, tá? E estaria tudo certinho em ordem direta, ok. Agora, da maneira como foi escrito aqui, ou da maneira como fosse dito isso, né? Para dar força a essa expressão, seu dinheiro, o queria-o é interessante colocar aqui para reforçar e dizer o que é que queria imediatamente, era o dinheiro mesmo que estava em questão aí, ok? Objeto indireto, daí sim, é com preposição, obviamente, né? Ele precisa, ó, estão vendo? Precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de, tá? Então tá aqui. Objeto indireto pleonástico, do mesmo jeitinho que estava lá do seu dinheiro, ó. A ela, disse-lhe que não iria retroceder, tá? Então tá aqui, ele reforça que foi para ela que a pessoa disse mesmo, ok? E podemos ter a exemplo das orações completivas nominais, orações que substituam os complementos verbais? Sim, mais uma vez, né, gente? Essa função também pode ser exercida por orações subordinadas em função de objetos diretos ou indiretos. Por isso, nós temos orações subordinadas objetivas diretas ou objetivas indiretas. Quem mais que pode se tornar aí para nós percebermos um termo integrante? Dá uma olhada comigo. O agente da passiva, pessoal, dá uma olhada lá. A vitória da equipe foi muito festejada pelos integrantes. Se eu tivesse ordem direta, gente, em voz ativa, eu teria o quê? Os integrantes festejaram muito a vitória da equipe, certo? Muito bem. Quando eu tenho voz ativa, que é o caso dessa que eu acabei de escrever, eu tenho um tipo de análise sintática, tá? E os integrantes vão ser sujeito aqui, bem bonitinho, tá? Agora, quando eu tenho voz passiva, isso aqui é voz ativa, né? Quando eu tenho voz passiva, como tá aqui, ó, a vitória da equipe foi muito feliz, eu tenho outra sintaxe, gente. E o pelos integrantes deixa de ser sujeito, ele passa a ser agente da passiva. E por isso, sai de ser um termo essencial na voz ativa para se tornar um termo integrante na voz passiva. Olha que louco isso. Depende do ordenamento, para você perceber como a sintaxe é poderosa na hora de trabalhar com os enunciados, né? Daí, pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho de texto aqui, como é que a gente aplica isso? Rapidamente, dá uma olhada comigo. Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Rubem Braga. Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama o natural do Cairo?
O leitor que responder não sei a todas essas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Mentira que as coisas já mudaram muito, tá, gente? Hoje não é mais assim, mas na época em que ele escreveu essa crônica, os concursos mais pareciam mesmo pegadinha de adivinhação. Hoje não é mais assim. Olha lá. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Porque na verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim que vivo de escrever não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. Concordo. Confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando, um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de português. Um deles chegou a me passar um telegrama, felicitando-me porque não encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de bom vernáculo, exemplar. Tive vontade de responder, mera coincidência, mas não o fiz para não entristecer o homem. Espero que uma velhice tranquila, no hospital ou na cadeia com seus longos ósseos, me permita um dia estudar com toda calma nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra sua pulcritude. Sabem qual é o superlativo de pulcro? Isto mesmo, né? Pulquérrimo, quer dizer muito bonito. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? Que me aconteceria se eu dissesse a uma bela dama, senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se seu marido me descesse a mão? Alguém já me escreveu também que eu sou um escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. Mas acho que isso é exagero. Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 50 que dos 40, vivo de meu trabalho quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se eu fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber disso. E o pior é que não quero saber. Nego-me terminantemente a saber. E se o senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha bondade de não me cumprimentar. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua portuguesa unia série de alçapões e adivinhas, como essas histórias de uma pessoa conta para pegar as outras? Como se fosse uma piada, né, gente? Bom, no fundo, diz ele aí, para finalizar a conversa, o que se deseja seria uma adivinhação e não, de fato, um uso da língua, né? E ele escreveu esse texto, gente, na coletânea, está reunido na coletânea lá chamada Ai de Ti Copacabana, em 1951, né? E eu queria que vocês aproveitassem esse texto, por exemplo, para perceber como ele vai usando termos integrantes para caracterizar as enunciações, tá? Além de ser um texto delicioso de leitura, divertido, né, e que faz a gente refletir sobre os usos da língua, ele promove esse tipo de relação com termos integrantes, beleza? Vamos ver uma questão Enem que tem a ver com isso? Olha lá. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Vamos lá. Daí diz assim, olha, no texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída faz o quê? Apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e consequência, para a gente falar, né, justamente da integração e dos termos integrantes, do valor dos termos integrantes entre as ideias. Não tem causa e consequência, né? Está falando mais de uma coincidência. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. Na verdade, não. De novo, fala de coincidência. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada? Não também. Enumera fatos sucessivos em uma relação temporal? Não tem anterioridade e posterioridade, gente. Mas mostra oposição
e acrescenta ideias. Valor dos termos integrantes numa oração, num período, num texto, ok? Um abraço, gente. Já falamos mais sobre essas incursões da língua portuguesa. Tchau, tchau.